Uma boa noite, queridos companheiros do Grupo Cáritas, do Grupo Maria de Nazaré e aquelas outras pessoas que estarão também assistindo ou participando deste evangelho que esses grupos estão realizando nesse período de pandemia, que as nossas reuniões têm sido bem virtuais e vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar a prece de abertura, mas mesmo assim gostaria também de convidá-los para nesses breves instantes elevarmos o nosso pensamento e pedirmos a Deus e a Jesus a proteção. Pedir a bênção, a proteção e o amparo nada mais é do que nos elevarmos mentalmente para captarmos essas energias e essas vibrações. Porque com certeza Deus, ele não cessa de nos envolver. Estamos com certeza envolvidos pelo Criador. Só que nós precisamos nos sintonizarmos a essas energias e vibrações. Então quando a gente fala elevar os pensamentos para justamente nos sintonizarmos, é ligar. Igual no rádio, né? Aquele botãozinho de liga e desliga, precisamos ligar para nós conseguirmos captar. Então que vocês consigam agora captar essas energias e vibrações e sintam-se abraçados pelo próprio Criador, pelo nosso Mestre amado e querido Jesus e pelos Espíritos que nos envolvem. Vamos, assim como havíamos combinei inclusive com o Neto, de fazer uma breve reflexão. Vai ser breve mesmo, justamente por conta da capacidade de tempo que o vídeo suporta para vocês terem acesso pelo WhatsApp. Então, uma breve reflexão sobre a parábola do mal rico. Só que antes, gente, sempre quando nós vamos fazer qualquer tipo de comentário evangélico, eu gosto de sintonizar vocês justamente dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos esquecer dos princípios que nos envolvem. Princípios esses que Kardec deixou muito bem estabelecidos, sobretudo nos 4 primeiros capítulos do Evangelho. Princípios esses fundamentais e sem os quais nós não vamos conseguir entender os ensinamentos do Cristo. Então, se nós fizermos referência a esses capítulos, não se assustem. Por quê? Porque eles representam a base, fundamentos, são princípios essenciais para a interpretação e entendimento dos ensinamentos do próprio Cristo. Depois, nós precisamos também nos situarmos no capítulo. Essa parábola do mal rico, ela está no capítulo 16, salvo engano, que é justamente não se pode servir a dois senhores. Por quê? Ou amaremos a um e odiaremos o outro, ou vice-versa. É impossível nós conseguirmos amar a dois senhores. Sobretudo porque essa palavra, essa expressão amor, ela tinha significados e conotações diferentes naquela época. Tanto assim é que Kardec vai dizer no capítulo sobre a moral estranha a questão do ódio. Aquele que não odiar o seu pai ou sua mãe não é digno de mim. O que significava? O ódio naquela época nada mais era do que o amar menos. Então quando a gente fala amar a dois senhores, nós não podemos amar a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Por quê? Porque o Cristo disse, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então é impossível nós conseguirmos amar duas forças, podemos dizer, antagônicas. É impossível eu conseguir devotar um amor extremo à minha parcela espiritual e ao mesmo tempo à minha parcela corporal. Eu sou um princípio espiritual que hoje estou atuando na matéria por conta da própria encarnação desse princípio material, mas a minha essência é espiritual. Então a gente precisa entender, por isso que os outros títulos, Kardec vai explicar a questão da salvação dos ricos, onde que eles estão presos, onde que eles ficam, onde os seus valores, onde está o teu tesouro. Ele vai falar da questão da avareza e ele vai citar essa parábola do mal rico e do Lázaro, pobre Lázaro. Então vejam,
Não vamos esquecer dos princípios e não vamos esquecer do título do capítulo, para a gente trazer justamente a interpretação do texto para a nossa realidade. Uma outra coisa que nós não podemos nos esquecer é do evangelista. Vou abrir um parênteses, pode até parecer assim, muito estranho, porque eu trabalho muito com essa introdução, para a gente conseguir entender realmente a lógica de tudo isso. Olha, Lucas foi um dos evangelistas e ele não era judeu. Então ele não tinha este conhecimento do judaísmo, os princípios do próprio judaísmo. Então foi algo que revelaram, trouxeram para ele e ele reproduziu. Então algumas considerações feitas por Lucas, que tinha um conhecimento, tinha uma escrita, a gente precisa aprender a interpretar. Por quê? Porque, pelo menos na minha modesta visão, é justamente a escrita de alguém que não viveu os princípios daquele povo. Então tinha algo diferente. Mateus, por exemplo, deixava sobressair mais determinados aspectos das suas parábolas, das suas histórias. Lucas, com certeza, por não ter sido um judeu, deixa transparecer outras. Eu costumo até citar como exemplo o Sermão do Monte. Enquanto Mateus fala da necessidade de nós subirmos ao monte para captarmos as mesmas sintonias e vibrações dos ensinamentos do Cristo, Lucas já fala que Jesus descia do monte, talvez justamente com aquela visão: olha, eu estou descendo até vocês. Mateus já fala: não, é preciso nós subirmos até Deus. Lucas já vai falar: não, Jesus veio até nós. Então pode parecer assim, às vezes nada, mas eu particularmente gosto de sempre buscar esses detalhezinhos mínimos. Parecem mínimos, mas para a gente tirar lá de dentro de nós uma força diferente através de uma interpretação também, ou pelo menos mais próxima possível daquela que estes evangelistas escreveram. E o que diz então a parábola do mal rico? Diz o seguinte: olha, havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que este pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dá-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão, se eles não ouvem a Moisés e nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos
ressuscite. Estas são as palavras contidas na parábola. Aí depois vem logo a parábola dos talentos, também riquíssima de informações e conhecimentos. Gente, nós temos que levar em consideração alguns pontos, tá? Nós não vamos interpretar essa parábola completa, mas nós temos que levar em consideração alguns pontos. Primeiro, qual era a visão que chegou até nós através da Bíblia de céu e de inferno? É justamente essa. Tá? O céu é o local destinado às recompensas eternas. E o inferno é o local destinado às penas eternas. Só que a gente já sabe que com a doutrina espírita que não existe penas eternas e recompensas eternas da forma como nós vemos. Inclusive está aqui, fica um convite para vocês, nós estamos estudando todos os dias da semana, cada dia uma obra de Kardec, e o livro Céu e Inferno, nós estamos estudando ele às terças-feiras, pela página do Facebook da Aliança Municipal Espírita de Paraíso. Então fica aqui o convite a todos vocês, é só entrar lá na página, curtir a página, e aí todos os dias, segunda a sexta, às 6 horas da tarde, a gente está lá estudando um pouco essa doutrina espírita, lendo e estudando essas obras. Então, lá no livro Céu e Inferno, a espiritualidade vai mostrar para nós, sobretudo através dessa pesquisa, dessa observação de Kardec, o que vem a ser o céu e o que vem a ser o inferno. Mas a parábola retrata aquilo que o povo vivenciava, os conceitos e conhecimentos que eles tinham naquela época. Só para vocês terem uma noção. Mesmo assim, não era daquele jeito que os doutores da lei interpretavam esses ensinamentos naquela época. Para vocês terem uma ideia, e essa parte nós já vimos, peguem lá no livro Céu e Inferno, na página de rosto, logo abaixo do título, Kardec vai trazer um texto do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel viveu durante o Antigo Testamento, quando foram escritos esses livros dos profetas. Ele viveu, salvo engano, mais ou menos em torno de 500, 600 anos antes de Cristo. E no capítulo 33, versículo 11, ele escreve, e Kardec traz lá, nessa página de rosto do livro Céu e Inferno, que o Senhor não quer a perda do ímpio. Muito pelo contrário, ele quer a salvação. Então, seja, desde a época do Antigo Testamento, não existia essa questão das penas eternas. Os profetas já traziam esses conhecimentos e essas informações. Então, a gente precisa trazer isso para cá para poder interpretar essa parábola à luz da doutrina espírita e do nosso momento atual. Então, o primeiro ponto seria este. Tá? O segundo ponto que chama a nossa atenção, pelo simples fato de ser rico ou de ser pobre, hoje nós iríamos para o céu ou para o inferno, respectivamente? Desculpa. Rico para o inferno e pobre para o céu? Não. A gente sabe que não. Por quê? Porque esses conceitos de céu e inferno foram alterados pela própria doutrina espírita e a gente sabe que representa muito mais um estado de alma que o próprio Cristo havia dito. O que Jesus disse com relação ao reino dos céus? O reino dos céus é para ser instalado no coração de cada criatura. São conceitos que nós também precisamos fazer, precisamos trazer e precisamos entender. E vejam outros detalhes dessa pequena parábola, tá? Como se não bastasse, esses ainda tem mais. Olha, o que o mal rico falou para Abraão? Ô Abraão, manda um dos mortos voltar lá para poder falar para os meus irmãos para eles não fazerem a mesma coisa que eu fiz. Gente, mas naquela época, Moisés não havia proibido a comunicação com os mortos? Ah, bom, pelo menos na tradução que nós temos, eles falam que Moisés poderia falar que alguém ressuscitou para voltar. Eles acreditavam sim na reencarnação. Esse dogma da reencarnação simplesmente foi alterado no Concílio de Constantinopla por volta do ano 500, 540. Por quê? Porque a esposa do imperador Justiniano, ela era contra a reencarnação e ela determinou ao marido que ele convocasse um concílio, chamasse os bispos e o Papa
E justamente ali para poder modificar e falar que não existe reencarnação. Então, até então eles acreditavam em reencarnação. Mas os textos chegaram para nós dessa forma. Mas eles eram proibidos de conversar com os mortos. E Moisés chama atenção. Se eles não ouviram nem Moisés e nem os profetas, eles vão ouvir alguém morto voltar e falar para eles? Chamando mais uma vez a nossa atenção. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade, inclusive agora estamos repetindo-a. Tivemos a primeira revelação, tivemos a segunda revelação e já tivemos a terceira revelação. Todas essas precisam ser extraídas os pontos ou os aspectos morais, justamente para fazer com que cada um de nós busquemos a nossa própria salvação ou instalação do reino dos céus dentro do nosso próprio coração. Depois não adianta. Queremos que alguém volte do plano espiritual para nos alertar. O próprio evangelista diz, olha, se eles não acreditam em Moisés, se nós não acreditamos em Jesus, se nós não acreditamos no Espírito de verdade com toda a sua falange, pode cair o sol do céu, que nós não vamos também acreditar. Então fiquem atentos a isso, a esses aspectos da parábola, mas não deixem de ler o capítulo completo, justamente porque a gente precisa interpretar o que vem a ser o rico e o que vem a ser o pobre. Precisamos interpretar o que é céu e o que é inferno. E, sobretudo, precisamos aprender a seguir. Primeira revelação, segunda e terceira. Por quê? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí também com certeza estará o nosso coração. Muita paz a todos. Obrigado por esta paciência, pela tolerância. Com certeza tem muito mais detalhes para nós vermos nessa parábola, mas em outras oportunidades a gente volta a estudar. Que eu possa ter contribuído com vocês nessas reflexões, neste evangelho que vocês estão realizando. E, mais uma vez, desejo muita paz a todos. Que assim seja.